Pode, Elô? Pode sim, senhor, pode sim, senhora. Vamos que hoje o bate-papo é Blend Química, Farmácia da Terra, então o nosso assunto vai rodar por tudo isso. Do terreno da saúde, da longevidade, do bem-estar, da beleza. E vamos conversar com duas feras nesse tema, que são elas. A nossa querida Ana Cristina Chaves, farmacêutica, e a nossa querida Marinela Freitas, nutricionista. Meninas, apresentem-se, porque no podcast a gente precisa saber exatamente com quem que a gente está conversando. Pode falar, Ana. Então vamos lá. Eu sou Ana Cristina Chaves, sou farmacêutica há um bocadinho de tempo já. Sou de Ribeirão Preto mesmo, mas minha formação vem de Minas Gerais. Me formei farmacêutica na Universidade Federal de Minas Gerais. Fiz uma especialização em homeopatia aqui em Ribeirão, no Instituto François Lamasson. E sempre trabalhei na área mais holística, que é da homeopatia, da fitoterapia, da acupuntura. E tem uma outra vertente minha também. Fiquei 15 anos na docência do ensino superior, fiz mestrado na área de plantas medicinais. E hoje faço parte, né, do Grupo da Terra, da equipe de farmacêuticos que nós temos lá. E eu trabalho especificamente lá com a parte da visitação. Eu trabalho com a parte de artigos científicos, faço um apoio aos prescritores, né, Marinela? Sim. E quando eles precisam de alguma informação, né, algo mais particular, a gente está lá para fazer esse atendimento. Muito bom. É interessante porque você está trazendo algo que está muito em evidência, que é o fator integrativo, uma saúde que converse de todas as formas. E aí eu acho que isso já para mim, né, nota 1000, a gente já vê que a Farmácia da Terra, saber que a equipe tá com essa pegada, é sinal de que tem coisa boa sempre. Eu já não quero puxar sardinha de ninguém, já mas puxando. não custa nada, né? A gente confirmar que é uma leitura bem... É uma tecnologia, né? Da qual a gente tem que estar falando que está realmente à disposição de todos nós. E muitas pessoas ainda, às vezes, achando que não é para tudo isso, né? Que pensa até que é religião. Mas daqui a pouco a gente conversa mais disso, tá bom? Sim. Bom, Marinela, você agora conte para nós a sua história com a nutrição, como é que é? Conta pra gente um pouquinho. Bom, meu nome é Marinela Freitas, eu sou nutricionista. Sou de Sertãozinho, mas eu atendo aqui em Ribeirão Preto, que eu amo muito também. E atendo em Sertãozinho, né? Eu tenho especialização em fitoterapia e suplementação na área clínica. Depois eu fiz nutrição esportiva, com especialização também em obesidade. Também tenho especialização na nutrição clínica funcional pela VP de Campinas. E agora estou finalizando uma pós-graduação de endocrinologia para nutricionistas, é a primeira pós também no Brasil, onde a gente integra aí também nutrição, para conhecer sobre medicamentos, hormônios, tem tudo a ver aí para ajudar os pacientes que precisam perder peso principalmente. Eu vou ouvindo as duas e agora para mim a situação fica bem gostosa para a gente pensar. Tem uma tese que roda no mundo de que tudo precisaria ser estudado de forma separada, né? Em algum momento, tudo muito separado. E aí a gente vai ouvindo vocês e vendo que, de repente, a formação começou de um jeito, aí a especialização foi vindo para lá, para cá, vai virando um circular e aí a gente vai vendo que as coisas vão se integrando. Eu vou estudar ali, mas depois eu fui buscar ali para entender melhor aqui. E aí a gente vai começando a entender que talvez o segredo de tudo dar certo para esse ser humano nessa nova etapa é a gente começar a compreender que os profissionais têm que ter essa busca integrativa, é o corpo como um todo. A dor não é a dor em si, né? Não é só um remédio para tirar a dor, é entender o que promove essa dor e não necessariamente o tempo todo ela vem do físico. Sim. Não é? Então vamos falar um pouco dessa coisa toda, porque a gente está num mundo maravilhoso, né? A gente está num mundo cada vez em que as pessoas estão mais longevas, que a gente não quer falar que elas estão velhas, mas elas estão, né, envelhecendo, e mais elas estão envelhecendo nessa longevidade com outro nível, né? A gente está falando de pessoas que estão conseguindo chegar em posicionamentos em que elas estão em academia,
elas estão não obesas, elas estão suplementando. Então, vamos falar um pouco desse novo momento que o ser humano tem e que espero que ele não jogue fora, né? Não comece a inventar moda e separar tudo de novo. Ana, você entende essa relação, talvez até muito mais do que a gente quando você está aí contando. Você está desde medicina oriental, você foi na farmácia, você foi na química, aí você vai na planta. Conta pra gente um pouco como é que está essa relação do holístico quando o assunto é longevidade, quando o assunto é o ser humano. Eu acho que eu posso falar um pouquinho partindo da minha experiência nesses meus 30 anos de formada, né? Então... Pouquinho, né? Eu vou me retirar. Então, assim, quando eu escolhi fazer farmácia, eu fiz muito por conta da homeopatia, porque ela traz pra gente essa visão integrada, né? Do paciente como um todo. Isso é um princípio da homeopatia, né? Digamos assim. E não que a gente deixe de fora a medicina tradicional, né? Então, qual é a evolução que eu percebo nesse tempo todo, né? E que aí junta tudo isso que a gente vai conversar aqui, que nós iniciamos aqui, que é a questão da longevidade, que é a questão da importância da suplementação, que é a questão da importância de você trabalhar de forma conjunta, nutricionista, médico, farmacêutico, né? Hoje a gente trabalha com a medicina integrativa, né? Que é essa medicina que faz o paciente participar do seu processo de entendimento do que está acontecendo com ele. Isso é muito importante. Conhecer o corpo, conhecer como ele responde aos seus estímulos, a maneira com que você vive, a maneira com que você leva a sua vida, qual é o seu propósito de vida, né? O que você quer para a sua vida, quanto tempo você quer viver, né? Aí a Marinela vai falar, né? Será que suplementa, não suplementa, quanto tempo, enfim. E, paralelo a isso, a gente tem a medicina holística, que enxerga o paciente como um todo. Eu não sou só meu estômago que dói, eu não sou só minha cabeça que dói, eu não sou só meu joelho que dói, né? Ou eu não sou só uma noite sem dormir. Eu sou um todo e eu preciso saber o que acontece como um todo que me leva a responder com uma dor de cabeça ou com uma insônia, né? Então, essa é a medicina integrativa e holística, e a gente não pode esquecer do meio ambiente, que é onde eu vivo, com quem eu trabalho, né? Como eu me relaciono com o meio ambiente, com o tempo, com a floresta, com as plantas. Então, é isso que a gente fala que é o holístico, né? E aí hoje eu vejo que é necessário mesmo que a formação ela também seja dessa forma. Então você vai buscando um pouquinho aqui, o que é que eu preciso para cá, o que é que eu preciso para juntar aqui, para eu poder conseguir tratar esse paciente, né? Quando a gente vai vendo de que forma que pode ser integrativo, eu ainda acho que na nutrição as pessoas ainda perguntam só como tem que fazer para emagrecer. Então não vem com esse negócio, não. Talvez essa seja uma redução do seu papel na hora que o paciente está à tua frente. Essa é a minha luta. Existe isso mesmo? Acho que todo mundo te enxerga como, oi, como é que eu faço para emagrecer? Você é nutricionista. E aí, como é que faz? Ainda bem que está mudando um pouco, né? Mas ainda a maioria das pessoas vê a nutricionista como simplesmente uma profissional que vai calcular uma dieta restrita, onde o paciente vai passar fome, né? Não vai nem conseguir fazer a dieta, né? Vai sofrer ali, não vai poder comer nada do que gosta, vai tirar tudo da dieta. E aí a nutricionista vai fazer só esse papel. E aí vem a nutrição funcional para mostrar que é totalmente o oposto, né? Essa nutrição funcional, integrativa, é isso, é tratar o paciente como um todo. Quando a gente recebe um paciente no consultório,
onde ele conta que ele não dorme bem, que ele está ansioso, que ele está extremamente exausto, cansado, a última coisa que vai fazer sentido para esse paciente é uma dieta calculada e restrita. A gente precisa olhar todo esse paciente e tratar todos esses pontos para o paciente ter capacidade, condições para conseguir fazer uma dieta. E quando a gente fala de dieta hoje em dia, né, é mais sobre uma adequação da alimentação. Não é sobre restringir, passar fome. Eu faço muito mais o papel de colocar o que está faltando na sua dieta, que está tirando, que você está sem energia, que você está sem sono, que você está sem concentração. Né? O que está faltando? Por que você não emagrece? Porque está faltando também nutriente. Um corpo para perder peso, ele precisa de energia. Ele precisa de micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais, os compostos ativos, é aí que entra a suplementação. E ele precisa também dos macronutrientes, carboidratos sim, proteínas, gorduras. Então isso precisa estar adequado. Não é para o paciente passar fome, é para o paciente se sentir bem. Ele tem que se sentir bem para ele conseguir, para esse organismo funcionar, senão ele não vai funcionar. Eu acho que você tem uma encrenca a todo momento, porque... Tenho. Pensa comigo, ela falou muito o sentir bem, a pessoa tem que se sentir bem. Eu acredito que grande parte desse nosso comportamento, né, ele não é um comportamento que nos ensina a pensar sobre isso. Sim. Né? Isso está enraizado, né? Parece que é um automatismo, é uma conta de calorias, né? Para emagrecer eu preciso tirar tudo, eu preciso passar fome, eu preciso restringir, eu preciso fazer jejum. E eu achei muito engraçado, porque eu senti, quando a gente dá esse espaço, eu vou te contar um caos meu. Esses tempos atrás eu comi fígado, né? Aí eu gosto de bife de fígado e tal, comi aquele bife e tal. Chegou um certo momento da tarde, né? Eu tô ali em casa e falei assim, gente, como tanto de tomar um suco de laranja. O corpo falava isso pra mim. E eu não sou uma tomadora de suco de laranja, não era um horário de tomar suco de laranja, não tinha nada disso. Aí conversando lá, ela assim, mas é por causa do fígado, né? A vitamina C. Então, talvez o corpo tá pedindo alguma coisa. Eu falei, será que a gente já chegou nesse nível tecnológico? A conversa do corpo... Você acredita que o sentir possa ser isso? Que a gente tenha essas dicas do organismo? Existe isso mesmo ou eu estou viajando na maionese? É só comigo que deu errado? Não, existe 100%, né? A gente aprender a ouvir, não só o paladar, mas os sinais que esse corpo está dando, né? Então, quando a gente está com todos esses sintomas que eu te falei, ele está gritando, ele não está dando sinal, ele está gritando que ele está precisando de alguma coisa, né? Porque não é normal a gente não estar bem, não é normal estar extremamente cansado, sem energia, irritado. Então, o corpo está pedindo alguma coisa ali. Então, a gente precisa investigar isso e dar o que o corpo está pedindo, né? E aí vai de um macronutriente, por exemplo, paciente extremamente cansado, a hora que você vai avaliar, não é só os micros que estão faltando. Está comendo pouco carboidrato, está pulando refeição, está comendo pouca proteína. Da onde vai vir, gente, o combustível para esse corpo funcionar? Né? Trilhões de células, um monte de órgãos para funcionar, o nosso mental, nosso cérebro demanda muita energia. Aí as pessoas querem estar com energia física e mental, mas elas não dão o que o corpo precisa para funcionar. Então é muito as pessoas saberem identificar, eu não estou bem, preciso procurar ajuda, e o profissional precisa saber tratar isso, né? O que esse paciente está precisando? A última coisa vai ser uma dieta restrita, né? Vocês estão trazendo novamente para uma conversa aqui, e que bom, né? Que aquilo pode, Elô? Pode, vamos falar disso tudo. Eu percebo que a gente está falando não apenas de uma indústria, não apenas de um médico, né? Mas a gente está falando de uma consciência que começa também na pessoa que vai em busca disso tudo. Sim. Eu imagino que deve bater lá na farmácia muito aquela coisa de, olha, eu queria manipular um colágeno com não sei o que, mais não sei o que. E a Nutripira, né? Que não sei o que. Como é que é isso, Ana? Como é que entra essa história do eu agora posso, de repente, até ter uma coisa muito mais focada na minha necessidade? Porque a farmácia de manipulação, ela vem também para nos ensinar isso. Sim. Né? A Nutri vem aqui e diz, poxa, você precisa do zinco, mas de repente você precisa, você não absorve, então é legal você ter, vou fazer a matemática, eu já nunca entendi. Sim, mas aí tá falando certinho. Uma fórmula para mim, com a minha característica. Com as suas necessidades. No meu momento, e a partir daí, ok, tô lá na farmácia. Aí eu vou falar daquele lado que é a malevolidade. A malevolidade ficou feio agora. O lado malévolo da gente que é assim, espertinha, né? Agora eu entendi como é que funciona.
Aí eu vou lá e eu quero uma manipulação. E aí, como é que é essa história toda, né? As pessoas se automedicam também na suplementação? Como é que tá isso? Então, hoje a gente tem o famoso Dr. Google, né? Né? Então, a gente realmente recebe lá na farmácia assim, eu queria uma fórmula com isso, isso, isso e isso. Então, chega lá escritinho, ou se não chega uma foto do que ela printou do Google. E aí é muito delicado, né? Dependendo da pessoa que você tem, do cliente que você tem ali. Às vezes é uma questão muito pontual e nós, como farmacêuticos, podemos até orientar sobre determinados ativos, mas o que nós fazemos na farmácia, né? E toda a nossa equipe é muito treinada para isso, é saber o que a gente pode mediante aquilo que a gente está escutando. E aquilo que realmente a gente precisa orientar o cliente para procurar um especialista. Né? Porque senão ele se entope de tudo que ele vê no Google, né? E ele vai comprando e ele vai querendo fazer. Então a gente usa muito o bom senso, que é extremamente importante. Porque Olha, antes gente, sair desculpa. com uma orientação... Bom senso é dizer não, sabe assim, não. Não, né? É. Aí um exemplo muito... Ela tá me enganando com esse bom senso. É não. A gente fala muito, mas a gente sabe também que esse cliente, às vezes, ele vai ali num outro lugar, numa esquina, e ele vai adquirir algo que já está pronto, né? Então, quando a gente pensa na farmácia de manipulação, e aí vem uma grande importância da farmácia de manipulação, que as pessoas às vezes não sabem, que é a vantagem de você ter o quê? Nós vamos atender aquele paciente, aquele cliente, na necessidade que ele precisa. Então, como a Marinela falou, preciso ver o que está acontecendo com esse meu paciente na necessidade individual dele, a prescrição que ela faz vem para a gente, para que a gente faça na medida, na dose que aquele paciente precisa, né? Numa forma, então a farmácia hoje ela tem uma série de opções para você veicular esses ativos de forma a atender melhor aquele paciente. Então, se o paciente não engole, a gente tem uma forma que vai ser uma sublingual, por exemplo, né? Se eu tenho uma criança, eu posso fazer um xarope, eu posso fazer gotas. Então, a farmácia de manipulação, ela está ali para atender de forma individual, na dose que é necessária para aquele paciente, fracionar em quantas vezes ele quiser. Então, não tem que comprar aquele pacote fechado de 30, 40, 60 cápsulas ou o que seja, né? Ele vai comprar na quantidade que ele precisa. Mas o mais importante para nós, dentro do nosso processo de qualidade, é saber, e aí uma garantia para o prescritor, né? De que aquele produto foi feito para aquele paciente, Sim. na dose que ele precisa, para ele ter uma boa adesão. Pelo tempo que ele precisa. Pelo tempo que ele precisa, para ele poder ter a resposta que o prescritor, ele quer. Isso é importante. Né? Você estava pensando Porque e falando já. essa nutrição funcional integrativa, ela é para tratar, para descobrir a causa, né? Por isso que não adianta ir lá na bancada da farmácia ou numa loja de suplemento comprar. Qual é a causa dos sintomas do paciente? É isso que a gente trata. E aí individualizar isso, personalizar. Por isso que a gente precisa da farmácia, porque não existe um suplemento pronto. Cada indivíduo é único. Cada um tem uma necessidade. E um exemplo muito legal, né, que o pessoal, que você já deve ter ouvido muito, é para queda de cabelo eu vou lá comprar um suplemento. Esse é o clássico, gente, é o que eu mais ouço, né? E aí, qual suplemento, qual que eu compro? Eu tô com queda de cabelo, foi lá e comprou um suplemento. Gente, qual é a causa dessa queda de cabelo? É a deficiência de proteína na dieta? Porque assim, vai suplementar 1000 vitaminas, se não está comendo proteína suficiente na dieta, e a quantidade que você precisa, e isso ao longo do dia, não vai terminar a queda de cabelo, não vai resolver aquele suplemento. Se está com deficiência de zinco e comprou um suplemento que tem vitamina A, não vai corrigir a deficiência. Então, a gente precisa avaliar os exames do paciente. Primeiro, saber a queixa. Eu estou com queda de cabelo.
Tá, o que a gente precisa investigar para descobrir a queda de cabelo? A gente olha a dieta, quanto que esse paciente está consumindo, organiza essa dieta e aí investiga os exames laboratoriais, quais são as faltas que esse organismo tá. É ferro, é zinco, é tudo isso ao mesmo tempo. E aí a gente vai fazer na dose que você precisa. Qual a sua deficiência? Não é a mesma que a minha. Pego o paciente que tem uma ferritina de 8, eu pego o paciente que tem uma ferritina de 40. A dosagem desse paciente vai ser diferente. Você vai ter uma prescrição, ela vai ter outra, eu vou ter outra. Porque vai depender do que o seu organismo está em falta. Por isso que a gente corrige muito mais fácil. E aí a gente precisa da farmácia de manipulação para fazer essa fórmula individualizada e personalizada. Eu falo para os pacientes, não tem para comprar isso daqui. Porque eles me perguntam, mas onde que eu compro? Não compra, pronto. Por quê? Porque é para você esse suplemento. Isso não existe para comprar. E aí a gente precisa manipular, então a gente precisa enviar para a farmácia fazer nas suas doses para que corrija as deficiências do seu organismo, que é diferente de outra pessoa. Né? Então esse trabalho em conjunto é super importante, a gente precisa da farmácia, porque isso não existe para comprar. Não existe uma fórmula para Elo, para comprar pronta. Aí vai lá e compra um zinco, compra um ferro, não vai dar certo, não vai corrigir a deficiência. E é nesse podcast que a gente realmente vai futricando e é muito legal a presença sua, Ana. Saber que a Melquímica, que a Farmácia da Terra, prezam tanto por uma equipe que tenha tanto conhecimento para gerar o que há de melhor. Blend que vai eu ia falar blend. Tem mania de mel, ó. E é muito bom saber que a Blend Química, que é da Terra, tem todo esse cuidado com uma equipe aí que está sempre, né, por dentro e trazendo o que é de melhor em tecnologia. Isso para você, Marinela, como nutricionista, conta muito quando você sabe que você pode confiar. Eu passei a suplementação, meu paciente vai em busca, você dá a ele a escolha dele encontrar isso em lugares, mas quando você sabe que ele bate por ali, ó, pela da Terra, quando ele fez esse caminho, você já fica mais tranquila? Não, é de extrema importância para nós profissionais, né? Uma farmácia que a gente confia, que vai realmente entregar o ativo que foi prescrito, na forma que foi prescrita, porque senão o paciente não vai melhorar, né? Então, vai usar a fórmula, não vai ter melhora clínica e também não vai ter adesão ao tratamento, né? E eu sou super dependente dele ter adesão. Você imagina que quando eu pego a maioria desses pacientes, a maioria dos meus pacientes, não são pacientes que vão lá para calcular uma dieta, já são que têm todos esses problemas mesmo. Eu preciso tratar isso primeiro para esse paciente depois ter condições de fazer uma dieta. Então, eu sou super dependente desse trabalho individualizado e personalizado. Ficamos felizes, né? Muito felizes. Ó, e agora a gente pode pensar um pouquinho, e no meio disso tudo, a gente está falando sobre longevidade, né? Então, estamos aí cada vez indo mais à frente e buscando por qualidade de vida. Uma questão que eu acho que tem sempre muito aí vindo à tona pós-pandemia é porque ficou muito nítido, né? Que todos nós estamos sedentários, então não é mais uma questão de ser gordo ou ser magro, né? É uma questão de, bom, a gente viu que tem comorbidades que estão aí presentes, começou a se prestar mais atenção, sim, na pressão alta, já viu que pressão alta não é coisa só de homem, também está na mulher. O estresse é uma palavra que hoje sai mais, né? Para todo lado, porque de repente a gente entendeu o estresse é um excesso, né, ligado ao número de atividades, né, cansaço mental. A palavra cansaço mental agora já não é mais bobagem, né? Parecia que antes era coisa de, mimimi, né? E aí, no meio disso tudo, como é que a gente pensa, Maria? Como é que a gente pensa esse ser humano que está bombardeado de conhecimento, está bombardeado por oportunidades? Como é que você está vendo tudo isso nesse momento, principalmente sabendo com uma sensação que eu quero também brincar aqui, né? Que a gente fala da nutricionista, mas parece o tempo todo que eu fico com eu tenho um certo medo de que eu nunca estou atingindo o meu melhor, né? Já faço parte da geração da ansiedade, né? Porque a cada momento se descobre algo que pode ser a mais, melhor, e aí de repente eu digo, poxa, eu não estou fazendo, poxa, eu não estou tomando. Conversa comigo um pouco sobre isso, a gente, né? Bom, um assunto, né, que está sendo muito falado, eu sou apaixonada por esse assunto, longevidade, né? Longevidade é viver mais, só que hoje tem se falado muito da longevidade saudável, né? Não só viver mais, mas viver bem, viver com qualidade de vida, porque o que adianta viver mais,
mais, né? Se for para viver doente, dependente de um monte de medicamento, incapacitado de fazer ali o básico, né? Um trabalho, um levantar, né? A gente fala muito sobre isso hoje. Então, essa longevidade, o que seria hoje, né? Longevidade saudável. É a gente, no processo de envelhecimento que nós vamos sofrendo, principalmente as mulheres acima dos 40 anos, os homens também, né? A gente precisa ir suprindo o que o corpo está necessitando, né? Por isso que a gente fala da suplementação, que hoje ela é essencial. A alimentação, hoje em dia, não dá conta da nossa demanda física e mental. E aí o processo de envelhecimento vai trazendo alterações físicas e metabólicas, na onde a gente precisa suprir. O que é uma vitamina, é um hormônio, né? No caso seria médico que faz a parte de reposição. Então, para viver mais e melhor, a gente precisa dar para o corpo o que ele está desgastando, o que ele está consumindo ali, que foi consumido, né? E aí a gente vai conseguir ter mais qualidade de vida, viver mais e melhor. Talvez a gente esteja falando com muita força na questão dessa longevidade e pensando em nós mulheres, né? Como a gente tem conseguido conquistar uma presença de mundo, de vida profissional, a própria identidade, né? Da questão da mulher, a gente está falando aí também da questão de gênero. E aí as mulheres, de repente, estão aí, chegando fácil, nos seus 40, 50, muitas, né? Fazendo vivências novas, né? A gente vê pessoas aí ou se separando, ou então não se casando. A gente tem toda uma alteração no comportamento. Ana, como é que você tem presenciado isso no dia a dia, quando você vai olhando lá as fórmulas que vão chegando? Quer dizer, está aumentando essa consciência em relação à suplementação? Os profissionais estão apostando mais nessa ficha para garantir saúde para as pessoas, e principalmente falando agora sobre mulheres e a nossa rotina, né? A nossa caminhada. E que bom, né? Eu acho que é muito saudável isso que a gente vem presenciando na farmácia. E no que a gente vê no dia a dia, né? A mulher que a gente conversa, e já conversamos aqui nos bastidores, né? A mulher de 50 de hoje e a mulher de 50 de antigamente, né? Elas são mulheres diferentes. E graças a Deus são diferentes para melhor, né? Hoje existe uma busca muito grande pela questão de você envelhecer bem. Então, eu sempre penso que envelhecer, isso é fato, né? Envelhecer é um processo natural e fisiológico. Todos nós envelhecemos. A gente é que vai escolher como nós queremos envelhecer. É um jargão? É um jargão. Mas é isso. Mas é isso. Né? Não é assim que o pessoal fala, é sobre isso, não é assim que a moçada fala? É sobre isso. É sobre isso. Como você quer envelhecer? Né? Então, essa é uma opção que você tem. Você escolhe. E aí, é uma escolha. É uma escolha. Né? E o que a gente vê hoje é que existem muitos pontos que você precisa observar para esse envelhecimento saudável. Né? Então, você precisa cuidar da sua mente. Então, você tem sua saúde emocional, você tem sua saúde física. Quem diria que hoje a gente ia pensar no tal do funcionamento intestinal, da desbiose intestinal, né, Marinela? Nossa. Como a gente fala do intestino como nosso segundo cérebro. Então, por que eu estou falando disso? Porque é o que a gente observa na farmácia quando a gente vê as prescrições, quando a gente, alguém vai perguntar sobre, isso é verdade? O que tem a ver o intestino com a minha vida normal? O que tem a ver meu intestino com o meu cansaço? Que são coisas que antigamente, ninguém sabia, ou são pontos que antigamente eram olhados de forma isoladas, que é aquilo que foi o nosso começo da conversa. Agora isso. Eu preciso pensar no meu intestino para pensar no meu cérebro, pensar como é que eu funciono melhor na minha atividade física, para saber se eu vou dormir bem, como que vai ser minha energia durante o dia, né? Então, hoje a gente percebe, não é uma questão só de estética, porque vai além da estética, e é o que a gente vê. As prescrições que chegam,
né, ela vem as suplementações, então a gente tem as prescrições de nutricionista, que é diferente da prescrição do médico, porque cada um, né, tem o seu campo de prescrição, mas existe essa preocupação, principalmente pós-pandemia, né, tudo que todo mundo sofreu, de ficar fechado. As pessoas estão dando mais valor para a saúde agora, né? A ansiedade, o estresse, as depressões, a gente viu a depressão, né, as crianças. Então, a gente percebe muito isso, as pessoas buscam a farmácia de manipulação porque sabem que na farmácia de manipulação você vai encontrar um profissional, e lá a gente, né, nós temos uma equipe muito grande de farmacêuticos, mas lá você realmente consegue uma orientação mais personalizada, porque a farmácia de manipulação é a personalização. E para quem está ouvindo esse bate-papo, também está curiosíssima, querendo assim, mas será que hoje eu vou ficar sabendo umas dicas? Será que existem dicas de suplementos? Será que tem coisas que a gente pode fazer, independente até de ser essa uma suplementação que eu tenho, assim, a tal da história, frutas, tipos de alimentos, você fala bastante isso, mas você puxa muito, né, o macroalimento, você falou do carboidrato com uma boca cheia, fiquei com uma inveja. Porque todo mundo quer tirar o carboidrato, né? Todo mundo quer tirar o carboidrato. Carboidrato com uma boca cheia. Gente, tem coisa mais gostosa que carboidrato? Energia. Energia. Assim, essa história da gente falar assim, com certeza nós não estamos aqui discutindo, nem tá na pauta, porque aqui o assunto não é o industrializado, o super industrializado, mas a gente sabe que muitas pessoas hoje, em função da chamada dieta, vem a história da reeducação alimentar, de repente as saúdes integrativas começaram a valorizar, vamos comer fruta, vamos comer verdura, vamos comer comida de verdade. E aí, o que a gente pode pensar um pouco sobre isso quando a gente está pensando nisso? A longevidade, já pensando no fator da mulher, que tem seu momento, suas alterações, o hormônio. Existem algumas coisas que são realmente muito legais para a gente estar pensando como suplementação e que está ao nosso alcance no dia a dia? Eu sempre vou bater na tecla da individualização, né? Principalmente pensando em suplementação, né? É um complemento, então a gente precisa avaliar o que está faltando. Né? Eu sempre parto disso, mas também existe alguns suplementos que a gente vai, eu quero envelhecer melhor, quero mais qualidade de vida, né? Enfim, eu quero melhorar a parte mental. Aí a gente vai colocando alguns suplementos a mais, por exemplo, um ômega 3, uma coenzima Q10, existe alguns suplementos quando a gente fala de longevidade que são essenciais ali, né? Mas primeiro a gente parte da individualização do que aquele corpo está precisando, supre isso e aí o resto é cereja do bolo. Sem arrumar a base, não vai adiantar pôr um ômega, colocar uma coenzima Q10, se esse corpo está faltando outras coisas ali antes, né? Então ajustar a base, alimentação sempre, né? Não é para fazer 100% da dieta, mas quando a gente fala em alimentação, a gente está falando em consumir as frutas, os legumes, a salada, as proteínas, né? Isso é fazer dieta. Dieta é estilo de vida, né? É interessante que no bate-papo do nosso programa a gente teve a oportunidade do quadro da Blend, da Terra, que era a Bruna, e a gente falou também sobre a questão da creatina. E eu trouxe para a questão, né? Da minha menina que treina, que tem 16 anos, né? Tá até toda embirrada. É creatina e tal. E eu até aí eu ouvi achando que era uma coisa ligada à academia. Aí eu, me manda ela um negócio do TikTok. Aí não era nutricionista, acho que era o personal comentando, então, da questão da creatina e da importância disso em relação aos ossos. Aí eu falei, creatina pra mim também? Peraí, filha. Creatina pra... Não vamos generalizar tanto, mas para quase todo mundo, né? Hoje a gente sabe dos benefícios da creatina muito além da academia. As pessoas vinculam, é músculo e treinar. Não estou treinando, não posso tomar creatina, né? Hoje a gente sabe dos benefícios para a parte cognitiva, para a parte mental, para melhorar a energia. O paciente que está sem energia vai poder suplementar, né? No processo de envelhecimento também está no combo ali, junto com ômega 3, com enzima Q10, creatina com certeza. Vai ajudar a segurar essa massa muscular que no processo... O que é o processo de envelhecimento, né? É degradação de músculo, que isso acaba com a gente, né? A perda de músculo, a gente envelhece muito. E a degradação de vitaminas, minerais, dos hormônios. Então, a gente precisa cuidar da massa muscular. Aí entraria a creatina para isso, mas ela também serve para a parte mental. Tem mais um monte de função. Se a gente levar em consideração que as pessoas estão com muito mais exigência no dia a dia, e aí que a gente comentou, né? A mulher de 50 a 30 anos era uma, essa mulher de 50 hoje é outra.
A gente está falando de sexo, né? Da saúde sexual, né? Já se fala, pô, legal, então não parou com 40, não parou com 30, né? A vida sexual continua. Jamais, a né? vida sexual depois dos 50, 60, 70. Então, aí a gente vê como vai se dando essa relação do uso da suplementação e essa necessidade de a gente querer isso porque a gente está escolhendo ir à frente, está escolhendo ir com qualidade, né? Eu fico pensando um pouco sobre como também isso também tem a ver com crianças, eu também fico agora parecendo que longevidade é papo de quem está envelhecendo. Mas nós vamos falar do preventivo também, a gente pode falar um pouco do masculino, que também tem toda uma história com alterações e que parece que antes a gente também só falava da mulher e as suas alterações. Os homens também, né? Conta pra gente um pouco dessa relação Em todas as família, né? A mulher, centro aí do projeto, mas tem a criança, tem esse homem. Vamos falar um pouco dessa estrutura, talvez até meio parecendo que é tradicional, mas só para pensar em relação a corpos. Né? Eu já tenho uma procura também em relação a isso, onde vai a mulher, aí ela leva o filho, aí ela leva o marido, ela leva o pai, ela leva a mãe, porque ela não conhecia, né, esse trabalho, aí ela suplementou, mudou a dieta, ele melhorou. Não, eu preciso fazer isso com meu filho também, eu preciso fazer com o meu pai, eu preciso melhorar, meu marido também está muito estressado, muito cansado, muito sem energia. E aí, hoje em dia as pessoas estão pensando mais nisso, né? E lógico, sempre a prevenção, ela é muito melhor e mais barata do que tratar uma doença, né? Então, as pessoas estão tendo mais consciência disso e procurando, sim, a prevenção e levando o filho para ver como que estão os exames, né? Meu filho está muito cansado, está indisposto, está muito ansioso. Ou começou uma atividade física, as mães estão ficando preocupadas pela demanda ali energética, física, né, que a criança está tendo, né? Está sentindo que a criança está ficando um pouco mais cansada, já não está rendendo na escola. E aí levam para mim, para a gente fazer também esse tratamento aí preventivo ou de suprir a necessidade da criança, né? Ana, na questão da farmácia, na visão holística que você já tem carregado, né? Nós estamos tendo agora uma grande chance de fazer talvez uma correção para gerações futuras, ou seja, são hábitos e comportamentos que a gente está podendo alterar. Uhum. Como é que você tem visto isso também? A suplementação está aí. Sim. Como uma conversa, né? Não é só porque falta, mas é porque se você usar, você aumenta, né? A tua perspectiva. Sim. Eu acho que vem aí uma grande... como que eu falo? Eu acho que não vai ser fácil essa questão dessa abordagem se não houver um olhar muito cuidadoso dos pais. Eu acho que as crianças hoje, elas estão menos ativas, muito menos. Esse Comendo é um reflexo da pandemia, errado. Né? Mas por que eu falo isso e não é uma visão minha pessoal? É do que eu vejo na farmácia, né? Então a gente recebe muitos pais que levam a criança, e não é só criança, às vezes já um adolescente, para poder... eu queria que você visse um floral para o meu filho, ele está muito ansioso. Mas né? o que está causando florais, essa ansiedade, né? Então, assim, mas o que é? Então, eu sou terapeuta floral, então converso, oriento, monto um floral. Quando a gente olha e a gente enxerga mais, a gente orienta. Olha, precisa olhar isso, precisa procurar esse profissional. Então, a gente dá um direcionamento. Mas eu acho que é um desafio, essa era a palavra que eu queria. Eu acho que isso é um desafio, porque o que as mães, o que nós hoje, mulheres e homens, né? Vou colocar só mulheres e homens, ganhamos de longevidade, eu acho que é um desafio para as crianças que vêm. Sim. Muito. Por causa da vida tecnológica hoje, né? Então é o que a gente vê. Então eu acho que é um desafio para os profissionais que estão aí, porque nós temos muitas opções, né? Hoje a gama para você suplementar é enorme, né? A gente pode melhorar a nossa senescência celular, né? As nossas células, deixá-las trabalharem melhor, mas a gente precisa, não é só disso, né? Igual a gente falou, são muitos pilares. São muitos. Né? Suplementação Desde o que é um o dos físico, pilares.
o biológico até os outros. Mas eu não sei se, né, consigo responder o que você me perguntou, mas eu vejo, hoje mesmo, na parte da manhã na farmácia, eu fiz praticamente de 3 a 4 atendimentos de criança. Olha aí. Meu aumentou bastante também. E a gente está conversando sobre a suplementação e também está surgindo sempre uma conversa que tem a ver com vamos fazer um detox. Se você não estiver absorvendo, não adianta tomar. Aí surge a questão dos antioxidantes. Vamos falar um pouco deles, mas conta pra gente sobre eles e essa presença que também aparece, que tem a ver com essa situação de a célula, a forma melhor de absorver. Como é que é tudo isso? Né, os antioxidantes é um dos suplementos que a gente tem, né, que ajuda ali, é uma substância que ajuda na proteção da célula, né, e acaba ajudando na proteção de doenças cardiovasculares, doenças cerebrais, na prevenção do envelhecimento, na prevenção não, num envelhecimento mais saudável, melhor, né. Eu gostei dessa correção. Prevenção, né? Dá a impressão que dá para barrar, né? Não, é um fluxo. Né? E por isso a gente injeta qualidade. Isso, então os antioxidantes entrariam nisso, né? Mas ele é um dos suplementos e sozinho também ele não vai funcionar. E aí o que a Cris estava falando, né? A gente precisa ter todo um estilo de vida e a suplementação é um dos pontos. A gente precisa pensar na alimentação, no sedentarismo, né, que hoje em dia está muito grande, isso é a causa de um monte de problemas aí, de saúde, de um envelhecimento ruim também, né, e a suplementação entraria ali para completar esse tratamento, nunca isolado, jamais. Eu vou até só dar um exemplo de um antioxidante que a gente tem muita procura e que eu acho que a Marinela também já deve ter sido questionada no consultório, que é da cúrcuma, né? A cúrcuma é um excelente antioxidante, mas ela precisa ser bem aplicada para o paciente que precisa dela mesmo. Hoje em dia todo mundo compra a cúrcuma e joga na alimentação, né? Então nós temos essa questão. É ótima, realmente, ela tem estudos científicos que comprovam a ação antioxidante dela e outras ações, mas será que o que eu uso lá é uma dose suficiente? Por isso que quando a gente fala, por exemplo, da prescrição e da suplementação, que cúrcuma que você usa? O que você compra? Eu compro lá um pó. Será que ele é puro? Será que ele não é? Né? Será que eu estou jogando lá na minha alimentação? E quanto que é isso? Então, quando a gente faz a manipulação, por exemplo, você tem o quê? Uma certeza de uma dose correta, né? E que a pessoa está usando um produto de qualidade que realmente tem ação antioxidante, por exemplo. A gente pode deixar de perguntar. A cúrcuma certamente está aí, é uma conversa. Mas não podemos esquecer da polêmica do colágeno. De uma forma breve, traz pra gente o que tem essa polêmica. Essa é outra, né? O colágeno é maravilhoso, mas ele também tem que ter uma indicação. E antes dele vem muitas outras coisas, né? Então a gente tem que pensar assim, mais ou menos igual da história da queda do cabelo. A gente precisa pensar que a gente tem que ter essas proteínas ao longo do dia para ter uma boa formação de colágeno, a gente tem que ter os precursores de colágeno. Aí vai uma pessoa, e aí a gente tem que pensar no que quebra o colágeno. Excesso de açúcar, de álcool, de carinhas refinadas. Aí vai lá uma pessoa com uma alimentação totalmente bagunçada, né? Comendo muito açúcar, muita farinha, tomando muito álcool, não comendo essas proteínas de qualidade ao longo do dia, com várias deficiências de vitaminas e minerais, vai comprar o colágeno. Ele vai funcionar? Ele não vai, mas ele é ruim? Ele não é ruim, ele tem indicação. Também é um dos suplementos quando a gente pensa em longevidade que sim, precisamos usar. Ele tem função na barreira intestinal, ele tem função de pele, ele tem função de articulação, de músculo, ele tem várias funções, né? Mas ele precisa ser bem indicado e ele precisa de um ajuste antes, vai ser a cereja do bolo também. A gente vai organizar toda essa parte e aí depois a gente vai pensar numa suplementação de colágeno. Quando a gente pensa em longevidade, ele está no combo lá junto com vitamina D, com enzima Q10, com ômega 3, creatina e o colágeno. Resveratrol e colágeno. Está lá no combo pensando em longevidade sim. E é maravilhoso, excelente. O que a gente vai vendo é que aqui no podcast Deixar a gente faz uns 10 episódios e eu acho que a gente tem assunto, né, gente? Vamos fazer mais episódios. Vamos. Meninas, eu quero agradecer a presença de vocês e dizer que é sempre muito importante e pedir aí que quem está acompanhando, né, esse nosso bate-papo, compartilha, às vezes vai pegar um pedaço apenas, compartilha, vem aqui,
pega o material inteiro, leva para frente, tá no Spotify, vai estar no YouTube, enfim, faça disso um conjunto para mais pessoas compartilharem, porque o assunto aqui pode mesmo, Elô, que é coisa boa. Quero agradecer a presença, então, da nutricionista Marinela Freitas, da farmacêutica Ana Cristina Chaves. Agradecer esse patrocínio maravilhoso que faz com que esse possa acontecer. É do pessoal da Blend Química e da Farmácia da Terra. Meninas, mais uma vez, obrigada. Para você que está aqui acompanhando, pegue essas dicas. Entenda que hoje você tem tecnologia, quando você tem a opção de estar indo ali na Farmácia da Terra, fazendo a sua receita de acordo com a sua prescrição. Não se esqueça que um profissional qualificado, procure um nutricionista, procure quem você sabe que vai olhar para você de uma forma individualizada, vai atender as suas reais necessidades, que, poxa, a gente vai se encontrar para muitas vidas com aquilo tudo que a gente quer de bom, que qualidade de vida. Meninas, obrigada. Obrigada. A gente que agradece. Obrigada, Heloísa. Voltaremos. Voltaremos. Sim, estaremos aqui. Obrigada pelo convite, que agradeço. E esse é o Pode Elô para você. Acompanhe, sinta-se também com novos episódios. Vem com a gente aqui pro canal.